A plenitude do caminho estreito. Capítulo 4. Caminhando na fé preciosa. A fé é caminhar com confiança, sempre crendo no poder de Deus. Ela é o firme fundamento das coisas que ainda não vemos, mas que esperamos. Fé implica uma atitude contrária à dúvida. Ter fé em Deus é acreditar na sua onipotência e onisciência. No primeiro livro da Bíblia, podemos ver claramente que todas as coisas foram criadas através da palavra haja. Então, tudo se fez. Pela fé, o mundo foi criado, tudo existiu e não havia matéria nas mãos de Deus, mas Ele o fez. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver na plenitude de Deus. A fé torna o cristão mais forte. Com isso, ele consegue vencer o tempo da espera e o tempo da adversidade, porque vivemos por fé e não por vistas. Está nas Escrituras Sagradas que sem fé é impossível agradarmos a Deus, porque Deus quer que vivamos com esperança e confiança de que o queremos e desejamos nos será concedido, será feito e que Ele trará a existência quando ainda não existe. Deus quer que tenhamos uma vida cheia da fé. No Evangelho de Mateus, Ele respondeu aos seus discípulos: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem uma fé como um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. A fé nos prova que as coisas podem acontecer se estivermos cheios dela. Então veremos o poder de Deus agindo em nós e sobre nós. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais ouvirmos sobre a soberania de Deus, mais a nossa fé será acrescentada. O Evangelho de 1 João, capítulo 5 e versículo 4, nos mostra que o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé não conhece a derrota. Se nós permanecermos firmes na nossa fé, conseguiremos vencer todos os obstáculos de nossas vidas, pois a fé não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Jesus dizia assim, quando alguém era curado: vai, a tua fé te salvou. A fé da pessoa a curava. Vemos a mulher do fluxo de sangue, que padecia mais de 12 anos daquela enfermidade. Havia gastado todo o seu dinheiro com curandeiros e médicos daquela época, mas ninguém conseguia ajudá-la. Um dia ouviu falar de Jesus e foi ao seu encontro. Quando conseguiu se aproximar, com muita dificuldade, pois uma grande multidão o rodeava, ela então disse: se eu apenas tocar na orla de suas vestes, eu serei curada. Então, ao tocar, ela recebeu o seu milagre através de sua fé. Jesus, sentindo que alguém havia sido curado, perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Os seus discípulos responderam: Mestre, como saberemos quem o tocou? Pois grande é a multidão que lhe aperta. E Jesus respondeu: alguém me tocou de uma forma diferente, pois senti que saiu virtude de mim. Jesus estava se referindo ao poder que havia saído no momento do toque daquela mulher. Então, de repente, ela apareceu e disse: fui eu, mestre. E Jesus disse: levanta-te, mulher, a tua fé te salvou.
Aquela mulher ficou curada e Jesus permitiu que fosse vista por todos, para que testemunhassem o grande milagre, para que eles também pudessem crer na cura. Assim como a mulher do fluxo de sangue que agiu saindo de sua zona de conforto e foi em busca de Jesus, nós, quando somos necessitados de um milagre, também devemos tomar uma posição diante da situação difícil de nossas vidas. Essa mulher nos deixou um belo exemplo de tomada de atitude indo ao encontro do Mestre. Foi muito ousada e persistente. Não ouviu a multidão quando disseram que não conseguiria chegar perto do Mestre, pois muitos a empurravam, mas ela foi com muita coragem, mesmo muito fraca e solitária, pois uma mulher com aquela enfermidade era considerada impura perante aquele povo. Ela não olhou para sua situação e agiu pela fé, acreditando no seu milagre. Nós cristãos devemos agir pela fé e não olhar para a grande multidão, para os problemas que nos apertam e nos oprimem, mas devemos tocar em Jesus pela fé e seremos curados. Toque pela fé em Jesus e serão curados tu e os de sua casa. Aquela mulher procurou os caminhos errados durante 12 anos e quem sabe há quanto tempo você tem procurado a saída em lugares errados, gastando seus bens e seu precioso tempo em falsas portas. Mas o Senhor é a porta, o único e verdadeiro caminho, o caminho da fé. De acordo com o Novo Testamento, a fé em Cristo Jesus significa crer e acreditar que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Fé é uma questão de confiança, crer que Ele ressuscitou e que é galardoador dos que o buscam. Ele deu a si mesmo em troca de redenção para todos. Em nenhum outro há salvação e debaixo do céu nenhum outro nome há pelo qual devemos ser salvos. Em Atos capítulo 4, versículo 12, entendemos que a salvação é pela fé e que a fé é um dom recebido de Deus. Então, precisamos crer em Jesus Cristo e que Ele é o nosso Salvador. Precisamos nos aproximar dEle e nos comprometermos com Ele, pois a salvação não vem por obras, para que ninguém se vanglorie nelas. Deus dá a cada um que crê em Cristo o presente espiritual de um novo coração. Quando as pessoas estão longe de Cristo e ainda não tiveram a maravilhosa experiência do novo nascimento, existe um buraco em sua alma, um vazio que não pode ser ocupado, tampouco preenchido com riquezas. Veja esta passagem descrita aos Coríntios capítulo 5, versículo 15. Deus preenche o vazio com um propósito, viver para a glória de Deus que morreu por você. Todo homem foi criado com o propósito de adorar a glória de Deus, pois só o seu amor poderá preenchê-lo e nada pode substituir esse amor. A fé fortalece o cristão para guardar as doutrinas fundamentais do cristianismo. A fé nos faz descansar em Deus, nos faz ouvir a sua voz e nos ajuda a entender a sua verdadeira vontade. Nós conhecemos a história de Noé e sabemos que ele soube ouvir a voz de Deus e entender o que Deus queria realizar através de sua fé. Mesmo vivendo em uma época em que ninguém temia ao Senhor, ele exercia sua obediência em fé e conseguia ver o que os outros não viam e esperar por algo inimaginável para aquele lugar. Chuvas eram escassas, mas ele confiou nas palavras de Deus e salvou a sua família daquele dilúvio predito por Deus. Imagine se Noé não fosse um homem de fé, que não acreditasse que aquilo seria possível. Precisamos andar por fé como Noé, ouvir o nosso Deus, fazer mesmo sem entender a sua vontade e realizar as suas ordens. Pela fé, cremos que Deus existe. Não podemos vê-lo, mas podemos senti-lo. Não podemos ver o vento, mas o sentimos e vemos o seu movimento nas árvores por causa da sua força.
Uma fé inabalável é desenvolvida pela obediência ao Evangelho de Jesus. A fé em Cristo transforma o ordinário em extraordinário. A palavra ordinário, segundo o dicionário, significa habitual, normal, acontecimentos ordinários. Uma vida ordinária é uma vida comum, natural, mas quando vivemos com fé e temos a plenitude de Deus em nós, vivemos no sobrenatural de Deus, onde o extraordinário de Deus acontece. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios capítulo 16 e versículo 3. Todo cristão que se entrega na direção e orientação de Deus é e sempre será muito bem-sucedido. Somente Deus pode nos dar uma vida abundante e fora do comum. Por isso, confie suas obras ao Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Mas não te estribes no teu próprio entendimento. Teme ao Senhor e siga os seus estatutos, ensinamentos e ordenanças. Seja honesto e todos os seus sonhos Ele realizará. Só então os seus caminhos prosperarão.